Fala moçada, beleza? Usando inequações do segundo grau para determinar o domínio das funções, tá? A gente já viu isso é o mesmo assunto lá quando a gente viu de primeiro grau, só que agora ligado ao segundo grau, né? Então alguns exercícios aí muito bom e vamos para a aula. Então vamos lá, 7. Usando as inequações para determinar o domínio de uma função, tá? Então, o que é o domínio de uma função? Lembrando aqui, né? Então, eu tenho dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, e existe uma regra que relaciona os elementos do A com os elementos do B. E essa regra a gente chama de função, tá? E essa regra, né, além dela ter uma fórmula, né, que eu coloco um valor de x e obtenho um valor de y, o valor de x ele está aqui no A e o valor de y está aqui no B, certo? Bom, a função, do jeito que ela é definida, ela tem uma regra que diz que todo elemento do A tem que ter somente um correspondente no B, tá? Todo elemento do A. Então, não sobra elemento no A, tá? E de cada elemento do A só sai uma seta. Não pode sair outra seta para outro lugar, por exemplo, entendeu? Então, é isso que é função, tá? Então, como todo elemento do A tem que ter correspondente, o que nós temos que fazer? Algumas funções, elas têm algumas restrições, e então eu tenho que deixar claro quem é que está no conjunto A. E quem está no conjunto A tem que fazer a função funcionar, tem que ter correspondente, somente um correspondente no B, entendeu? Então, por exemplo, essa daqui, diz assim, ó, determine o domínio da função. Então, eu tenho essa função. Eu posso colocar qualquer valor aqui no x? Não. Tem algumas restrições. Tem alguns valores que eu não posso colocar, tá? E é isso que eu tenho que dizer. Quando eu diz determine o domínio, eu tenho que dizer quem é que eu posso colocar, quem é que está no domínio, quem é que está nesse conjunto A, certo? Bom, antes de partir aqui para o exercício, como é que a gente vai pensar no domínio? Então, sempre que a função ela tem um numerador aqui, um denominador, né, que envolve x, que envolve a variável, né? Então aqui o numerador, denominador que envolve variável, esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas ele tem que ser diferente de zero, certo? Sempre que envolver uma raiz de índice par, estou colocando 2n porque qualquer que seja o número natural que eu colocar aqui, isso aqui vai dar par, né? Qualquer número natural diferente de zero, né? Não pode ser o zero. Qualquer número natural, isso aqui dá par. Então, quando eu tiver uma raiz quadrada ou raiz de índice par, tá? O que está aqui embaixo, né? O que está aqui embaixo, vou chamar de R de radicando, o que está aqui embaixo tem que ser maior ou igual a zero, porque pode ser zero, né? Raiz quadrada de zero pode ser zero, certo? Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Bom, o que eu consigo lembrar agora são esses o que nós vamos utilizar para determinar o domínio, tá? Tem um outro detalhe que quando isso daqui, quando essa raiz aqui tiver no denominador, aí ela vai ser simplesmente maior do que zero, não igual a zero, porque embaixo não pode ser zero, certo? É isso que nós temos que pensar. Basicamente, determinar o domínio da função é observar isso e isso, ok? Tá, então agora vamos partir para esse exercício aqui. Diz assim, determinar o domínio da função f de x igual a 2x ao quadrado mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 4 sobre x. Bom, então apareceu as duas situações que estão relacionadas aqui. Primeiro, o denominador, né, que é o número debaixo da fração, ele tem x. Então, isso daqui eu tenho que dizer que tem que ser diferente de zero. Então, eu escrevo simplesmente assim, ó, x diferente de zero. Beleza, acabou, não tem mais nada o que fazer. Está aqui. Tá feito, certo? Bom, e eu tenho aqui uma raiz de índice par aqui, que é isso aqui. Ou seja, isso que está aqui embaixo tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, certo? Bom, essas duas coisas têm que ser satisfeitas. Então, isso aqui vira um sistema.
certo? Um sistema de inequações, tá? De desigualdades. Então, a primeira não tem o que fazer, x tem que ser diferente de zero, ponto, morreu. Agora, a segunda, como é que eu resolvo? Como é que eu digo que isso daqui tem que ser maior ou igual a zero? Então, isso aqui é uma inequação do segundo grau, né? Eu pego essa expressão aqui, certo? E vou fatorar para descobrir quem são os zeros dela, né? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero, e fatoro, né? Então, vai ficar x, como aqui é mais, então os sinais são iguais e iguais a menos. Então, x menos alguma coisa vezes x menos alguma coisa, igual a zero. Então, dois números que multiplicados dá 4 e que a soma, porque aqui é mais e aqui os sinais são iguais, então a soma tem que dar 5. Bom, 4 e 1, né? Então, 4 e 1. Ó. X vezes x ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 4, e menos 4x com menos x, menos 5x, então tá certo. Então, aqui fica evidente quais são as raízes. As raízes aqui são x igual a 4 e o x igual a 1, né? É só igualar isso aqui a zero, jogo o menos 1 para o outro lado, fica x igual a 1, igualo isso aqui a zero, pego o menos 4, jogo para o outro lado, fica igual a zero, fica positivo, então fica x igual a 4. Então aqui são as raízes, certo? Bom, o que eu faço com essas raízes? Então agora eu pego uma reta, ponho as raízes, então aqui eu ponho o 1, aqui eu ponho o 4, e faço uma simulação de como é que seria essa parábola aqui. Isso aqui seria uma parábola com concavidade para cima, assim, certo? Bom, eu quero que isso daqui, essa parábola, eu quero que as imagens dessa parábola sejam o quê? Maior ou igual a zero. Igual a zero, então, são os próprios números, né? E maior que zero são o quê? É o que está à esquerda do 1 e à direita do 4. Por quê? Porque é a parte do gráfico que está para cima do eixo, ou seja, positivo. É a parte do gráfico que está para cima, então, o y positivo, certo? Beleza. Bom, então agora eu vou aliar isso a isso aqui, tá? Bom, eu vou usar que isso aqui já está feito aqui, né? Agora e o de cima, como é que eu represento? Bom, eu posso representar assim, posso fazer uma reta, posso direcionar, colocar aqui a direção do zero, vamos dizer, o zero está aqui, né? Aqui está o 0, o 1 e o 4, né? E o que pode aqui? Pode tudo menos o zero. Tá? Aqui está o zero. Agora eu faço a interseção. O que está aqui e aqui ao mesmo tempo? Então, aqui é a direção do zero, aqui é a direção do 1, aqui é a direção do 4. Então, o que está aqui e aqui ao mesmo tempo? Desse lado, tá? Então, entra. Entre o 0 e 1, tá? Então, entra. O 1 tá aqui, então entra. Entre o 1 e o 4 não está nos dois, só está embaixo e em cima não está, então não entra. O 4 está nos dois e acima de 4 também está nos dois. Então tá aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 4. Onde apareceu o risquinho quer dizer que pode ser colocado lá, né? Pode, satisfaz essas duas coisas, onde tem riscadinho aqui, né? Satisfaz essas duas inequações e pode fazer parte do domínio. Então eu escrevo assim, ó. Tá? Então eu escrevo assim, ó. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Vamos escrever aqui em cima. Então o domínio vai ser o quê? O x pertencente aos reais tá o quê? Então primeiro escrever essa parte aqui, ó. Tá? Vou escrever assim, ó. Na verdade, eu vou escrever como se não tivesse essa restrição aqui, ó. Como se fosse tudo, como se fosse isso aqui, né? Foi um exagero escrever isso aqui, na verdade. Eu escrevo tudo isso aqui e x diferente de zero. Então, assim, ó. X menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 4, e x diferente de zero. Pronto. Certo? Está feito. Esse é o domínio da função. Então, determine o domínio da função. É o quê? O domínio são os valores de x pertencentes aos reais. Está o quê? O x seja menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 4, e x diferente de zero. Entendeu? Então, ou ela está nesse intervalo, ou nesse intervalo, e diferente de zero. Beleza? Bom, vamos a mais exemplos, porque o assunto hoje é de domínio, então vamos dominar esse assunto. Bom, agora que eu me liguei, estava um pouquinho escura a imagem, mas paciência. Então,
O segundo diz assim, ó, determine o domínio da função f de x, que é igual a raiz quadrada dessa divisão, certo? Bom, quando eu tenho raiz quadrada, né, raiz de índice par, o radicando aqui tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, certo? Quando eu tenho fração, numerador e denominador, denominador tem que ser diferente de zero. Então, são essas duas coisas que eu tenho que fazer aqui. Então, primeira coisa, x ao quadrado menos 3x menos 10 sobre x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero, certo? E x menos 6 tem que ser diferente de zero. Sistema de duas inequações, tá? Então, tem que satisfazer isso aqui, que tudo aqui pode ser maior ou igual a zero. É só, mas igual a zero que é estranho. Não, pode, não tem problema. O que não pode ser zero é o que está embaixo. Mas tudo isso aqui pode ser zero, sem problema. A raiz quadrada de zero é zero, entendeu? E raiz quadrada de um número positivo existe, tá? No campo dos reais, né? Certo? Agora, x menos 6, aqui o de baixo da fração tem que ser diferente de zero, tá? Bom, essa daqui é imediato, né? Isso aqui sai que x tem que ser diferente de 6. Beleza. Tá? Informação importante. Agora, e esse aqui? Então, é uma inequação quociente. Então, tem que fazer o estudo do sinal do de cima, estudo do sinal do de baixo, né? E pegar aquilo que der maior ou igual a zero. Então, o de cima, fatorando isso aqui, vai ficar o quê? X, como aqui o sinal do termo independente é menos, então vai ser x mais alguma coisa, vezes x menos alguma coisa, tá? Lembrando que aqui é só x, porque aqui é só x ao quadrado, então x. Então, dois números que multiplicados dá 10 e que a diferença, porque é negativo, porque um é mais, outro é menos, a diferença tem que ser o quê? 3, né? Como o 3 aqui, ele, na verdade, é negativo, então o maior desses dois números que multiplicados dá 5 e que a diferença dá 3 tem que ser negativo. Então, o maior tem que estar aqui, ó. Então, veja, 1 vezes 10, 10. 10 menos 1, 9. Não é. 2 vezes 5, 10. 5 menos 2, 3. Então, é o 2 e o 5. Agora, o 5, que é o maior, tem que ser negativo. Então, o 5 está aqui e o 2 está aqui, ó. Tá vendo? X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes menos 5, menos 10. E 2x com menos 5x, menos 3x. Certo? Bom, isso aqui evidencia que as raízes são x igual a menos 2, né? Menos 2 mais 2 dá 0. E x igual a 5. 5 menos 5 dá 0. Certo? Tem duas raízes. Beleza? Bom, e o de baixo é o x menos 6, né? Então, x menos 6, a raiz é 6, né? X menos 6, a raiz aqui é x igual a 6. Beleza? Então, vou colocar... representar essas duas retas, o estudo do sinal dessa de cima e o estudo do sinal dessa de baixo aqui, e o valor que vai ser maior ou igual a zero, vou evidenciar aqui. Então, essa daqui, né, ó, menos 2, 5 e 6. Então, vou colocar assim, ó, menos 2, 5 e 6, certo? Então, aqui o menos 2 está aqui, o 5 está aqui, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, certo? Então, desse lado é positivo, desse lado é negativo, desse lado é positivo e aqui positivo, né? Deixa eu colocar aqui. 5 menos 2, certo? E o outro é o 6, está aqui o 6. Isso aqui é uma reta crescente, assim. Então, ela é assim. Então, desse lado é positivo, desse lado é negativo, negativo e negativo, certo? Bom, a divisão, né, ou multiplicação dos sinais vai ser o quê? Mais vezes menos, menos. Certo? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos, e mais vezes mais, mais. Certo? Então, nós queremos que isso daqui seja o quê? Maior ou igual a zero. Bom, maior que zero é o positivo. Maior que zero é o positivo. E igual a zero é o quê? São as raízes de cima, porque embaixo não pode ser zero, né? Então, as raízes de cima é o quê? 2, menos 2, aqui, menos 2, o 5, certo? E o 6 não entra. Aqui é o 6. O 6 não entra. Fica assim, tá? Então, tá aqui. Esses são os valores de x que satisfazem essa daqui.
E essa daqui diz que o x tem que ser diferente de 6. Bom, já está aqui, né? Porque nessa inequação já aparece aqui que o x tem que ser diferente de 6. Então, automaticamente está satisfeito. Na verdade, não precisava ter feito isso aqui, né? Estava feito aqui e acabou, né? E estava tudo resolvido. Bom, então a gente coloca o quê? Domínio é igual ao quê? O x pertencente aos reais está o quê? Satisfaz isso aqui, ou seja, o menos 2 seja menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5, ou, porque são intervalos distintos, x maior que 6. Só maior e não preciso colocar o igual, porque ele não entra, o 6 não entra, o 6 não pode, né, ser igual, o x não pode ser 6, porque senão aqui embaixo fica 0. Beleza? Tranquilo? Facinho? Molezinha? Então é isso aí. Tá? Vamos para outros exercícios aqui. Então vamos lá. Esse daqui eu coloquei porque a notação está diferente. Tá? A notação está diferente. Então, é a mesma coisa de determinar o domínio. Olha só como é que diz assim. Ó. Determine o conjunto igual a... Então, o conjunto é isso aqui. Ó. Igual a... Que é o quê? X pertencente aos reais tal que raiz quadrada dessa expressão é maior ou igual a 0. Ou seja, ele está perguntando, né? Porque, ó, a raiz quadrada de um número sempre vai ser maior ou igual a 0, certo? Mas que número? Qualquer número? Não. Só quando esse negócio aqui, esse número aqui de baixo, for o quê? Maior ou igual a 0. Aí você diz, pô, mas ele precisava ter colocado a raiz? Claro que precisava. Ele está dizendo que a raiz quadrada disso daqui é maior ou igual a 0. Na verdade, não precisava ter colocado a raiz, né? Mas o que ele está me pedindo aqui? Ele está me pedindo o domínio disso aqui, ó. Ele está me pedindo o domínio dessa função aqui. É exatamente isso que ele está pedindo. Ele quer saber os valores de x em que eu consigo tirar a raiz quadrada do número e essa raiz quadrada dá maior ou igual a 0. Na verdade, a raiz quadrada de alguma coisa é sempre maior ou igual a 0. Não existe raiz quadrada. A raiz quadrada nunca vai dar número negativo. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Não é menos 2. Você fala, não, mas espera aí, mas menos 2 vezes menos 2 dá 4. Sim, mas a raiz quadrada, por definição, quando é definido a raiz quadrada, a gente diz que é o valor positivo e não negativo. Tá? O que acontece de virar negativo é quando tem assim, ó, x ao quadrado é igual a 4. Daí eu estou perguntando, que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? Bom, daí pode ser x igual a mais ou menos 2, porque o mais 2 elevado ao quadrado dá 4, e o menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Mas isso aqui não é raiz quadrada, isso aqui é uma equação do segundo grau. E equação do segundo grau a gente sabe que tem duas raízes. Mas raiz quadrada de 4 só é 2, positivo. Então a raiz quadrada de alguma coisa sempre vai ser maior ou igual a 0. Tá? Dependendo dessa coisa que tiver embaixo. Agora, para que isso daqui seja maior ou igual a 0, quer dizer que isso daqui de baixo, x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Ponto. É isso que eu tenho que resolver. Então ele coloca de uma outra forma alguma coisa que é simples, que a gente já sabe, né? Na verdade, isso aqui pode ser entendido como um domínio, né? A gente pode entender isso aqui, ó. O x pertencente aos reais tal que o f de x, né, que é aquilo lá, na verdade é um grande exagero ali, né? F de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Tá? Essa função aqui tem que ter resposta, domínio. Então, ele de certa forma está perguntando o domínio. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o quê? São os valores de x que fazem isso daqui, que é o que está embaixo, ser maior ou igual a 0. Tá? Então, vamos resolver essa daí mesmo, tá? Então, x ao quadrado menos 3 mais 2, eu posso escrever como sendo x, ao quadrado, x menos alguma coisa vezes x menos outra coisa, né? Porque aqui é mais, os sinais são iguais, e aqui é menos, são iguais a menos. Então, dois números que multiplicados dá 2 e que a soma dá 3. Por que a soma? Porque os sinais são iguais e aqui é mais. Então, é 2 e 1. Ó. Menos 2 vezes menos 1 mais 2. Agora, menos 2x com menos x dá menos 3x. X vezes x, x ao quadrado. Pronto, é isso aqui. Tá? Então, isso daqui tem que ser o quê? Tem que ser
Não, na verdade eu vou fazer o estudo do sinal disso aqui e o estudo do sinal disso aqui, né? Bom, então as raízes aqui são x igual a 2 e x igual a 1. E o de baixo ali, x menos 1, né, igual a 0, vai fazer que x é igual a 1. Então a raiz desse do de baixo é 1. Então, vou representar, fazer o estudo do sinal do de cima, do de baixo, e aqui é onde tudo vai ficar o quê? Positivo, maior ou igual a 0, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui está o 1, aqui está o 2, né? 1, o 2. Então, isso daqui tem concavidade para cima, certo? Concavidade para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. E o de baixo, o 1 está aqui, né? A raiz 1 está aqui. Isso aqui é uma reta crescente, então ela é assim. Então, aqui é negativo, e aqui é positivo, e aqui é positivo, né? Então, aqui estão os intervalos. Bom, agora eu vou multiplicar os sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. E mais vezes mais, mais. Só aqui que deu positivo, né? Bom, onde é que tudo isso aqui é maior ou igual a zero? Bom, igual a zero são as raízes, né? São as raízes. Seria isso aqui e isso aqui. Mas espera aí, o de baixo não pode ser zero. E o de baixo tem a mesma raiz do de cima, que é o 1 aqui, ó. Uma das raízes é igual, né? 1. Então, essa daqui não pode entrar. Não, não entra. E o 2 pode? Pode. O 2 pode, não tem problema. Então, o 2 pode. E positivo. Né? Então, tá aqui. Aí você fala, mas o 1 entra? Não. Mas então por que você escreveu? Eu escrevi porque eu escrevi. É porque eu quis, mas eu escrevi e coloquei bolinha vazia. Não tem risquinho de um lado, não tem risquinho do outro, nem a bolinha tá pintada. Então o 1 não faz parte. Na verdade, o domínio daquilo ali é o quê? O x maior ou igual a 2, né? Qualquer x maior que 2 ou igual a 2, isso daqui, né, ou essa parte aqui embaixo vai ser maior ou igual a 0 e a raiz quadrada, consequentemente, vai ser maior ou igual a 0. Tá? Então, o domínio, ou o conjunto, aquele conjunto ali, né? Vai ser o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? X maior ou igual a 2. Certo? Olha só que interessante, tá? Ele pergunta qual o conjunto, né? Determine o conjunto que é igual a isso aqui. O conjunto que é igual a isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Tá? Ele tá dizendo aqui que o x pertence aos reais, então o conjunto aqui é o conjunto dos valores de x pertencente aos reais, tal que o x satisfaça isso aqui. E satisfazer isso aqui é o quê? É fazer isso aqui maior ou igual a zero. Beleza? Então, tranquilo, facinho também, certo? E vamos a outro aqui sobre uma reflexão muito interessante. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Ache o domínio das funções y igual a raiz quadrada de menos x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 5 e y igual a raiz quadrada de menos x mais 5 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais x menos 6 em R, tá? Bom, primeira coisa que as pessoas pensam, bom, raiz quadrada de cima dividido pela raiz quadrada de baixo é a mesma coisa que raiz quadrada disso e disso, certo? Errado. Por que errado, professor? Porque, olha só, às vezes isso daqui é igual. Às vezes isso é igual, mas às vezes não é igual. Eu tenho que verificar se é igual ou não, tá? Então, por exemplo, essa daqui, eu tenho que dizer que menos x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então, tudo isso aqui de baixo tem que ser maior ou igual a zero, certo? Bom, isso daqui, o que é? Então, menos x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. E o de baixo, que é x ao quadrado mais x menos 6, tem que ser só maior do que zero. Isso aqui é um sistema de inequações. Isso aqui não, isso aqui é uma inequação quociente, tá? Então, eu tenho que resolver isso aqui como inequação quociente, eu tenho que resolver isso aqui como um sistema de inequações. Ponto. É assim que tem que ser, tá? Então, resolvendo isso aqui vai dar o quê? Bom, a raiz do de cima é 5. E a raiz do de baixo, bom, o de baixo é x, como aqui é menos, então um é mais alguma coisa, outro é x menos alguma coisa, certo? Então, dois números que multiplicados dá 6 e que a diferença dá 1, né?
Então, é 3 e 2. 3 vezes 2, 6. E 3 menos 2, 1. Então, o 3, que é o maior, tem que estar no positivo. Então, 3 aqui e o 2 aqui, ó. 3x menos 2x dá x. Tá? E aqui dá menos 6 e aqui x ao quadrado. Beleza. Então, as raízes aqui são quem? Menos 3 e 2. E a raiz aqui é 5. Então, vou representar 1, 2, né? O sinal do de cima, sinal do de baixo e aqui a divisão dos sinais. Então, o de cima é 5, é o menos 3, 2 e 5. Então, tá aqui, ó. Menos 3, 2 e o 5, certo? Então, aqui está o 5. Pode ser 0? Pode, porque em cima pode ser 0, sem problema. Isso aqui é um gráfico decrescente, é assim. Então, desse lado é positivo, 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 e desse lado é negativo. E de baixo está aqui o menos 3 e o 2. Isso aqui é uma parábola de concavidade para cima, assim. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo, certo? Aqui não pode ser 0, aqui pode ser 0, mas aqui não pode. Aqui pode ser, aqui é o 5, né? Aqui é o 2 e aqui é o menos 3. Então, aqui pode ser 5, porque daí tudo isso aqui vai ser 0, sem problema. Isso aqui pode ser igual a 0, mas o x não pode ser menos 3 nem 2, porque senão o de baixo fica 0 e não existe divisão por 0, certo? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer a divisão dos sinais. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Mais dividido por mais dá mais. E menos dividido por mais dá menos, tá? Então, tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, maior que 0 é aqui, ó. Onde é positivo. Não entra o menos 3. Aqui está o 2, não entra. O 5 pode entrar. E aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função aqui, né? O domínio dessa função, que é aqui que eu estou fazendo, ele é o quê? Domínio é igual ao quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor do que menos 3, 2 aqui o 5, x menor que menos 3, ou, né, 2 menor do que x, que é menor ou igual a 5. Tá aqui. Esse é o domínio da primeira aqui, certo? É isso aqui, ó. Agora vamos fazer o domínio da segunda. E o domínio da segunda ele vem num sistema de equações. Então, essa daqui. Bom, essa daqui a gente já sabe a raiz é 5, né? Vou colocar até alinhado do mesmo jeito, né? Aqui é 5. 5. Né? Isso aqui é assim, certo? Então, nem precisava, né? Era só jogar o menos x para cá, ficava x menor ou igual a 5. Então tá aqui, ó, x para cá. Certo? Aqui está o 5. Né? É só isolar o x, né? Pega o menos x e joga para cá, vai ficar o quê? 5 maior ou igual a x, né? Ou seja, o x ele é menor ou igual a 5. Então, menor ou igual a 5 aqui. Beleza. O de baixo, né? As raízes são 2 e 3. Então, vou fazer aqui, ó. As raízes aqui menos 3 e 2, né? Menos 3 e 2. Ela tem concavidade para cima, assim. Então, eu quero, quando a parábola, né, quando a função é maior do que 0, então maior do que 0 aqui e maior do que 0 aqui. Certo? Aí, o que eu tenho que fazer? A interseção. Então, a interseção vai ser o quê? Vai ser aquilo que está no de cima e no de baixo ao mesmo tempo. Então, está aqui o menos 3, está aqui o 2, está aqui o 5. Então, menor que menos 3 faz parte dos dois. O menos 3 não entra, porque aqui não está. Então, o menos 3 não entra. Tá? Entre o menos 3 e o 2 não está, porque aqui não está. Entre o 2 e o 5 está. O 2 não entra, mas o 5 entra. E está aqui, ó. Tá? E maior que 5 não entra, porque aqui não entra. Então, acabou aqui. Mas fala, pô, mas deu a mesma coisa. Nesse caso deu a mesma coisa. Então, o domínio dessa daqui também é essa aqui, né? O mesmo domínio. Domínio é o que? Os valores de x pertencentes aos reais, né? Tal que x seja menor do que menos 3, ou 2 menor do que x, que é menor ou igual a 5. Tá? Aí você diz, a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí você fala, mas é a mesma coisa sempre? Não. Aí você fala assim, mas por que dessa vez deu a mesma coisa? Aqui deu a mesma coisa por quê?
Porque não teve sobreposição dos intervalos que cada expressão desta aqui, a de cima e a de baixo, não teve sobreposição dos intervalos em que é negativo. Tá? Porque ó, mais dividido por mais dá mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos também dá mais. Só que os menos aqui, ó, o menos desse daqui é para cá e o menos desse aqui é nesse intervalo. Então não teve sobreposição. Então, né, não teve essa questão do menos aqui. Onde tinha menos um deles, deu menos, então não entrava. E aqui, quando a gente pede que isso aqui seja maior ou igual a zero e aqui maior que zero, nós estamos buscando o quê? A sobreposição dos intervalos onde os dois são positivos. Então, os dois são positivos aqui, os dois são positivos aqui. Tá certo? Mas vamos ver mais um exemplo para comprovar isso que eu disse aqui. Porque muita gente vai falar assim, não, é sempre a mesma coisa. Posso fazer isso ou isso. Então, vamos ver o seguinte. Vamos lá. Então, olha só. É a mesma função, né? É a mesma função, só que... desculpa. É o mesmo enunciado, só que a função é diferente, justamente para forçar uma situação que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, essa daqui, o domínio dessa daqui é o quê? É dizer que x ao quadrado menos x menos 2 sobre menos x ao quadrado mais 3x. Isso tudo aqui que está debaixo da raiz tem que ser maior ou igual a zero, tá? E essa daqui é o quê? É que x ao quadrado menos x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. E o de baixo, menos x ao quadrado mais 3x, tem que ser simplesmente maior do que zero. Isso aqui é um sistema, tem que satisfazer o de cima e satisfazer o de baixo. E aqui não, aqui tem que fazer que tudo isso aqui maior ou igual a zero, tá? Então, fazer o estudo do sinal, né? Então, já que as raízes dos dois é igual, eu vou fazer uma coisa só, tá? Então, aqui x ao quadrado menos x menos 2 é x mais alguma coisa vezes x menos alguma coisa, tá? Então, dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença dá 1, certo? Então, 2 vezes 1, 2 e 2 menos 1, 1. Só que o 2, que é o maior, tem que estar no sinal negativo. Então, o 2 está aqui e o 1 está aqui, ó. X vezes x ao quadrado, mais 1 vezes menos 2 e mais x menos 2x menos x. Beleza. Então, as raízes aqui são o quê? X igual a menos 1 e a raiz aqui é x igual a 2. Beleza? Tá? E o de baixo é o quê? Bom, só colocar o x em evidência, né? Então, vai ficar x vezes menos x mais 3. Certo? Menos x mais 3. Ó, x vezes menos x ao quadrado. E x vezes 3, 3x. Beleza. Então, as raízes aqui são o quê? X igual a 0 e x aqui igual a 3, né? Porque menos 3 mais 3 dá 0. Beleza. Então, agora eu vou organizar, né? Então, primeiro essa daqui, né? Fazer o estudo do sinal de cima, estudo do sinal de baixo, dividir e ser maior ou igual a 0. Então, tá aqui, ó. O de cima, o de baixo e aqui o resultado final. Então, o de cima as raízes são... Bom, as raízes são menos 1, 0, 2, 3. Então, aqui, ó. Menos 1, 0, 2 e 3. Fechou? Tá? Então, o menos 1 está aqui. E o 2, né? Menos 1, 0, 2 e o 3 aqui, né? Então, menos 1, 0, 2 e 3. Beleza. Então, aqui do menos 1 e aqui o 2. Então, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, assim. Então, aqui é positivo, positivo, aqui negativo, negativo e aqui positivo. Certo? Beleza. A de baixo é uma parábola com concavidade para baixo, as raízes são 0 e 3, então concavidade para baixo. Então aqui é negativo, aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. Certo? Então, aonde que a divisão vai ser o quê? Maior que zero. Então, ó, mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. E mais dividido por menos, menos. Tá? Então, o de cima pode ser zero. O de baixo não pode ser zero. Então, o de cima ser zero está aqui, ó. É aqui e aqui. Tá? Então, isso aqui pode ser. E eu quero tudo positivo, maior do que zero, né? Maior do que zero. Então, maior que zero é aqui, ó. Então, aqui não entra, porque vai ser zero embaixo. Então, aqui. Tá? Aqui não entra, porque é negativo. Aqui entra, porque é positivo. Só que esse daqui entra e esse daqui não entra. Então, esse aqui, ó. Certo?
Então, aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, o domínio daquela ali vai ser o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? Então, menos 1 menor ou igual a x, que é menor do que 0, ou esse intervalo. 2 menor ou igual a x, que é menor do que 3. Tá? Esse é o domínio dessa aqui de cima. Tá? Agora vamos fazer o domínio dessa. Então, essa daqui, as raízes, né, são menos 1 e 2. Então, vou colocar aqui. Eu vou ter que fazer a interseção, né? Então, eu vou colocar do mesmo jeito, só que em vez de fazer estudo sinal, eu já vou fazer a solução de cada uma, né? Então, a solução dessa de cima aqui vai ser o quê? Vou colocar aqui as direções. Menos 1, 0, 2 e 3, né? Menos 1, 0, 2 e 3. Então, essa daqui de cima são as raízes dessa, menos 1 e 2. Então, aqui, menos 1 e 2. Então, essa aqui tem que ser maior que 0. Essa aqui é com cavidade para cima, né? Maior ou igual a 0. Então, igual a 0 aqui. Igual a 0 aqui, certo? Maior que 0, então é o que está para cima aqui e o que está para cima aqui, ó. Certo? O de baixo, as raízes são 0 e 3, então 0 e 3. Não inclui o 0 nem o 3, porque não é igual, é só maior, certo? Aqui a concavidade é para baixo, é assim. Então, maior que 0 é o quê? É isso aqui, né? Certo? Maior que 0. Para cá é menor que 0. Não interessa. E igual a 0 também não interessa. Bom, então agora eu vou fazer a interseção. O que está aqui e aqui ao mesmo tempo. Aqui não está, aqui não está, aqui não está. O 2 está. O 3 não está. E o intervalo entre o 2 e o 3 está. Maior que 3 não está. Então tá aqui, ó. Veja, o domínio deu diferente. Aí você fala, mas uma parte deu igual. Realmente, uma parte deu igual, mas a outra não. Certo? Por quê? Porque nessa daqui, tá? Essa daqui, ela não é positiva embaixo aqui, ó. Ela não é positiva embaixo, então ela não pode ser aqui. Certo? Então, aqui o domínio ficou o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? Tá? 2 seja menor ou igual a x, que é menor do que 3. Tá vendo? Então, muito cuidado, muito cuidado. O problema anterior, tento trazer até aqui, ó. Bom, o problema anterior deu a mesma coisa, né? Apesar de eles serem funções diferentes, você fala, não, é a mesma função. Não é a mesma função. Isso aqui é diferente disso. Tem valores que aqui pode e aqui, né? No caso aqui, deu a mesma coisa, né? Mas são diferentes, as funções são diferentes, mas por acaso o domínio é igual, então ela acaba se comportando como se fosse a mesma coisa, tá? Mas essa outra aqui de baixo, ó, claramente você percebe. É a mesma coisa. Você poderia dizer, mas se essa daqui é igual, se essa daqui é igual, essa daqui também é igual. Não, não é. Por quê? Porque isso aqui está tendo um comportamento diferente, tá? Então, quando o de cima for negativo e o de baixo for negativo, a divisão dá positivo, e daí serve. Mas quando o de cima for negativo, a raiz de negativo não dá. E quando o de baixo for negativo, a raiz do negativo não dá. Tá? Então, foi justamente essa parte aqui, ó. Tá? O de cima é negativo aqui, ó. Então, não entra. O de baixo é negativo aqui, ó. Então, também não entra. Entendeu? Só que quando eu coloco junto, assim, ó, negativo dividido por negativo dá positivo. E daí pode ser, não tem problema. Entendeu? Então, é claro que aqui dá um intervalo e aqui dois intervalos, o domínio dá diferente. Então tem que tomar cuidado. Por que aqui deu certo? Porque houve sobreposição da parte onde havia negativo, ó. Então a parte onde tinha negativo houve sobreposição. Então por isso que incluiu ali, ó. Essa daqui não, ó. A parte que tinha negativo não sobrepôs, né? Só sobrepôs aquela parte que era positivo. Então entrava aqui. Mas essa daqui não, sobrepôs a parte que tinha negativo. Então daquele jeito entra, mas desse jeito não entra. Tá? Muita atenção, muito cuidado, tá? Eu errei muito isso daqui, tá? Eu fazia automático, né? Eu tive que perceber, certo? E você quer ver um jeito de você comprovar isso aqui? Se você não ficou satisfeito com isso aqui, uma forma de comprovar isso aqui
É você pegar o Excel, pegar uma planilha eletrônica, faz essa função, divide uma para outra e tira a raiz quadrada. Nessa daqui vai ter valores válidos nesses dois intervalos. Mas nessa daqui só vai ter valor válido nesse intervalo. Então, claramente você vai perceber isso. Você fazendo uma tabela de Excel, faz uma coluna só dos elementos do x e varia o x do menos 2 até o 4, por exemplo, né? De 0,2 em 0,2. Aí você vai ver que aqui não vai ter solução, não vai ter solução, não vai ter solução. Só vai ter solução daqui até aqui e o 2 incluindo e o 3 dando erro, né? Porque ele dá erro. A parte que não tem solução, ele dá erro, né? Agora esse aqui não, você vai ver que isso aqui dá solução, isso aqui também dá solução. Só o 0 e o 3 que não e os outros intervalos não. Beleza? Bom, então fechamos a aula de hoje com essas reflexões, tá? Já sabe, se houver alguma dúvida, poste nos comentários. Curtam o vídeo, tá? Eu já deveria ter curtido, né? Se você está assistindo a aula, curta o vídeo, né? Curta o vídeo. Curtir o vídeo não vai me mostrar que você gostou da aula ou não, não é isso. Curtir o vídeo vai ajudar a promover o vídeo, né? Então mais pessoas vão conhecer o vídeo, isso vai fazer bem para o canal, né? Aí você fala, não, mas não vai fazer bem para mim, porque se mais pessoas conhecerem isso aqui, vai aumentar minha concorrência, então eu não vou fazer, né? Mas não pense assim. Tem gente que é fogo mesmo, né? Mas compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você gostou do vídeo, compartilhe com essas pessoas. Agora, se você não gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que você não gosta, né? Vai lá e compartilha lá, deixa os caras se dar mal, né? Mas eu acho que não vai se dar mal não, né? Quem está estudando, veja, eu chamo bastante atenção nisso aqui. A sua aprovação, ela não depende de mim, ela depende de você, tá? O material, o conteúdo, existem livros em biblioteca, existem livros em livraria, existem professores que dão aula de graça no YouTube mesmo, tem um monte de coisa, tem um monte de oportunidade, certo? Só que a pessoa só vai para frente se ela fizer alguma coisa. Não é o professor que tem que fazer para você se dar bem. É você que tem que fazer para você se dar bem. Entendeu? Então, o mérito, por mais que você tenha aprendido muita coisa aqui, o mérito é sempre seu. E se você compartilhar, vai se dar bem aquele que estudar, levar a sério. Você acredita que tem gente que vem aqui e só assiste? Não faz exercício e só assiste? Não tem que assistir, tem que fazer exercício, tem que estar assistindo com o caderno, parando o vídeo, fazendo no caderno. É assim que você estuda. O estudo é uma atividade individual, é você com você, entendeu? Quando você está assistindo aula, você não está estudando. Você está estudando quando você está escrevendo, concluindo, fazendo as coisas que você tem que fazer. Beleza? Então é isso aí. Por favor, compartilhe, dá joinha, se inscreva no canal, tá? Chame mais gente para vir aqui estudar o OMIMA, estudar com você, né? Vai ser uma pessoa, vai ajudar. Quando você explica, você aprende mais, entendeu? Quando você percebe a visão da outra pessoa, isso amplia a sua visão, tá? Então estudar junto é bom. Então aqui todas as aulas do primeiro ano, desde o começo do ano, de todos os assuntos. Não deixe de dar uma olhada no cronograma aqui, no material aqui no Google Drive, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.